Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um espaço de divulgação cultural da cidade de Coimbra, aqui na RTP2. Durante a próxima meia hora, fique connosco. Blast é a última exposição que a Casa das Artes Bissaia Barreto, na Avenida Sá da Bandeira, vai acolher antes de entrar num período de renovação. A proposta foi reimaginar os espaços de toda a casa e conta com a participação de 38 projetos artísticos. Então, a exposição começou com... Nós vamos entrar em obras, a Casa das Artes vai entrar em obras, grandes obras de qualificação que já estão projetadas há algum tempo, com a questão das aprovações, de licenças, e isso demora sempre um bocadinho, e então surgiu uma ideia de que a Casa das Artes nunca teve assim muitas condições para fazer exposições, porque era um espaço para as artes que tinha de ser conjugado com todos os tipos, com concertos, com aulas, com workshops, e não tínhamos assim tantos espaços, ou pelo menos espaços utilizáveis, e que sempre tive pena de não conseguir investir muito nas exposições. E então o pensamento foi, agora que eu tenho a casa completamente livre e que tenho completa liberdade para pintar, para furar, para tudo, acho que era incrível convidar vários artistas e desafiá-los a intervirem no espaço e lhes dar completa liberdade de criação. Bem, houve vários desafios. A primeira era tirar todas as coisas daqui da casa. A casa estava cheia de coisas, foi uma casa durante muitos anos, desde 2010 que era a Casa das Artes, e então estava carregada de coisas. Tal como uma casa de uma pessoa fica cheia de coisas durante uns anos, imaginem um espaço, um edifício deste tamanho, em que as pessoas pensam, vamos deixar aqui, vamos guardar, pode ser usado, pode ser reutilizado. E então esse foi o primeiro desafio, foi selecionar o que é que nós poderíamos também dar para os artistas poderem criar. Fizemos muito isso, fizemos visitas técnicas com os artistas para eles verem a quantidade de coisas que nós tínhamos, e muitos deles aproveitaram coisas, aproveitaram as nossas televisões, aproveitaram peças que foram encontrando, luminárias, uma série de coisas que para muitos se calhar era lixo, mas que para eles foi parte essencial dos seus trabalhos. Depois outros desafios também foi conseguir dar a mesma atenção, ou dar o mesmo apoio a 38 projetos. Parece que não, mas é muita coisa. É muitas horas de trabalho, muita atenção ao pormenor, ter a certeza que não se escapa nada, conseguimos dar a mesma atenção a cada um, dar as mesmas necessidades que cada um tem, coordenar essas necessidades com a equipa e entre os artistas. Havia artistas que queriam fazer intervenções, que depois poderiam sobrepor-se a outros trabalhos, então conjugar esses trabalhos todos também foi bastante complicado, mas acho que ficou coerente e acho que conseguimos solucionar bem as coisas. Nós começámos por fazer vários convites a artistas que já tinham trabalhado com a Casa das Artes ou comigo noutros projetos, e também abrimos um open call, uma chamada aberta online, teve cerca de um mês e pouco aberta, e recebemos 77 submissões, das quais conseguimos selecionar 14, também por falta de espaço, porque tínhamos projetos mesmo muito interessantes. Então foi um pouco complicado, com tanta proposta, escolher apenas o número que conseguimos terminar, que foi 38 projetos artísticos.
Nós temos vários visitantes que já conhecem a casa. Acho que vai ser uma surpresa. Acho que as pessoas vão conseguir ver a casa como nunca antes viram. Abrimos a casa zonas que antes sempre tiveram interditas, que eram zonas de rumos, zonas de armazém, que nunca tiveram intervenções e que por isso estão bastante ainda mais degradadas do que aquelas que estavam ao público. E isso vai conseguir resolver a curiosidade de alguns sobre o espaço, porque as pessoas, pelo menos eu, a primeira vez que entrei cá há vários anos atrás, eu pensei, mas uma casa tão grande, mas onde é que está o resto do espaço? O que é que se passa? Porque é que nós estamos 3 pisos, mas só temos acesso a 2? E eu acho que vai também dar esse gosto às pessoas de conseguir ver a outra faceta da casa. Também vamos fazer uma breve apresentação depois do próprio projeto, dar uma contextualização do projeto de requalificação da casa. Muitas pessoas têm medo, quando nós dizemos que vamos entrar em obras, têm medo que isto deixe de ser a Casa das Artes, passa a ser um hotel, passa a ser um alojamento local. Não é de toda a intenção. A intenção da Fundação é investir no espaço e dar um espaço cultural com ótimas condições, com uma sala de espetáculos interior com lotação de 100 pessoas, com um estúdio de som, com um bar, com 2 salas de exposições, com melhores condições do que aquelas que nós temos agora, ou seja, ser um espaço para as artes ainda melhor do que aquilo que é agora. Censura deu nome a uma performance de Tiago Cadete, que dialoga com a exposição de fotografias de Uliano Lucas, Revoluções Guiné-Bissau, Angola e Portugal. Esta mostra, que teve lugar no Convento de São Francisco, revela imagens sobre o que acontecia nos povos colonizados e mostra um Portugal antes e depois do 25 de Abril. Na verdade, esta exposição que está aqui no Convento de São Francisco é uma exposição do Uliano Lucas. As imagens que captou, ele, juntamente com o Bruno Crimi, que era um jornalista, portanto, entre as palavras e as imagens do Uliano Lucas, de alguma forma a sua publicação foi importante para perceber que essas fotografias ainda hoje, elas têm uma importância e acima de tudo, foi um mote para eu fazer este trabalho que dialoga com as fotografias. Portanto, pensar que a não existência de censura fez com que estas e outras fotografias do Uliano tivessem voz de alguma forma. O trabalho que eu criei foi uma encomenda, através do serviço educativo aqui do Convento de São Francisco. De alguma forma, eu já venho a trabalhar nos últimos 9, quase 10 anos sobre estas questões de história, memória, identidade e na verdade, o convite resulta de tentar não fazer uma visita guiada, ou seja, não é uma fala de um curador, porque aliás nem sou curador da exposição, é um trabalho que na verdade é uma performance, eu digo performance / podcast, é uma simulação de um podcast que se faz direto ou em direto aqui na galeria do convento. Eu estava muito longe, mas muito longe dessa história. Mas como é que eu podia estar tão longe? Eu rapidamente entendi que não era esse o caminho. O que eu tinha mesmo que fazer era buscar documentos, imagens, vídeos, áudios, uma vasta memorabilia sobre o 25 de Abril de 1974. Na verdade, eu pensei que
A melhor forma seria criar todo um contexto, uma situação que simulasse que eu estava lá. Naquele dia, naquela hora. Esta ideia de podcast, ela dialoga com a ideia de rádio, portanto, é uma contemporaneidade do rádio, pensar o rádio como resistência, como jornalismo. Portanto, existe este primeiro momento, são os 45 minutos em que o texto, a voz, a palavra importa e depois as pessoas podem visitar a exposição. Então, como é que a dois tempos se consegue, de alguma forma, evidenciar os temas que existem nas fotografias do Uliano? Este podcaster, ele tenta se colocar do 25 de Abril, ou seja, qual é o pertencimento dele em relação ao 25 de Abril. O 25 de Abril já começa cada vez a ser uma memória muito distante, então, como o grande objetivo destas visitas encenadas ou desta performance é o público adolescente, universitário, que à partida não experienciou o 25 de Abril, é pensar como é que a juventude ou na contemporaneidade nós nos conseguimos ligar ao 25 de Abril, mesmo que não tivéssemos vivido esse evento. Média e jornalismo em Portugal. É o título do mais recente livro de Nobre Correia, onde se reflete sobre o exercício atual e o futuro da profissão. Eu estou convencido que o jornalismo é mais do que nunca necessário. O jornalismo no sentido próprio da palavra e no sentido forte da palavra. A situação do jornalismo em Portugal é absolutamente triste, trágica, miserável. E isto por várias razões. Primeiro, para já, porque há pouquíssimos jornais, pouquíssimos diários. Estamos num país onde há quase, exagera um pouco, onde há quase tantos diários como no Luxemburgo. Segundo, jornais que têm níveis de venda extremamente baixos e, por conseguinte, têm poucos meios para terem equipas de redação importantes e para terem meios para praticar a grande reportagem, a investigação, tudo os géneros de jornalística que supõem deslocações, que supõem trabalhar durante vários dias para fazer um único artigo ou uma série de artigos e, portanto, a situação em Portugal é muito má. Portanto, o nível sempre foi baixo. E foi baixo por várias razões, porque os jornais sempre foram muito concentrados em Lisboa e no Porto, em termos de atualidade. Eram jornais extremamente mal distribuídos. Portanto, isto numa altura, nos anos 60, em que já havia rádio, em que já havia televisão, e, portanto, as pessoas já estavam ao corrente de uma atualidade mais fresca, mais recente, do que aquilo que os jornais falavam. Portanto, isto é um velho problema e, portanto, isto reflete-se na prática jornalística e na qualidade dessa prática jornalística. Não esquecer também que Portugal é um país em que a televisão absorvia, mesmo agora antes do fenómeno da internet e de tudo isso, das redes sociais, em que a televisão já absorvia mais de metade das receitas publicitárias, o que não era o caso na grande maioria dos países europeus. E isto porquê? Porque havia rádios privadas antes do 25 de Abril, coisa que não existia em quase nenhum país europeu, havia apenas rádios públicas, porque a televisão em Portugal nasceu como uma empresa privada, com acionistas públicos e privados, e, portanto, foi uma televisão que nasceu ela desde o início com publicidade. Não se pode continuar a pensar em termos de imprensa escrita, ou mesmo de rádio, ou mesmo de televisão, não se pode continuar a pensar em termos de Portugal, portugueses em Portugal. Se um jornal for suficientemente largo, abrangente no tratamento da atualidade, em termos de qualidade e em termos de quantidade, é evidente que pessoas que sejam imigrantes nos Estados Unidos ou na Austrália, hoje com a internet, vão consultar o jornal português, o que não era o caso, o que não era possível antes fazer. E essa dimensão tem totalmente escapado aos editores portugueses, editores no sentido
antigo da palavra, que agora se diz os publishers. É qualquer coisa que me espanta em Portugal. É com o número de licenciados em jornalismo, com o número de desempregados em jornalismo e até com o número de reformados de empresas de jornalismo, não haja grupos de pessoas que digam vamos a isto, vamos lançar jornais na internet, jornais digitais. Existem alguns, evidente que existem, que são muito mais, muitas vezes, órgãos de tendências ideológicas, de tendências políticas, do que propriamente de jornais realmente independentes no tratamento da informação. O drama português é uma grande centralização da vida política e da vida social e da vida cultural em Portugal, que no fim de contas resume-se antes do mais à faixa litoral norte, centro e norte do país, sobretudo a Lisboa e um pouco no Porto. E é, aliás, significativo de ver que os diários que hoje são publicados em Portugal são 2 diários em Braga, é um no Porto, é um em Viseu, outro em Aveiro, 2 em Coimbra, um em Leiria, depois atualmente já nem sei quantos, 3 em Lisboa, e depois há um jornal de muito pequena dimensão em Évora. Ponto final. No resto do país, todo o interior do país e o sul do Tejo, com esta exceção em Évora, não há jornal diário. Não há, nem praticamente nunca houve jornais diários. Isto é significativo. E quando vemos o tratamento da informação nessa imprensa, é evidente que é uma imprensa que passa, antes do mais, sobre a vida governamental, a vida parlamentar, a vida política em Lisboa. Bom, é verdade que aquilo que disse agora precisava agora aqui de um certo número de nuances, de correções. Por exemplo, o caso de Coimbra é interessante. Há o tradicional Diário de Coimbra, há já a antiga As Beiras, mas há também agora o Campeão das Províncias, como vespertino digital, e há, por outro lado, Notícias de Coimbra como jornal em linha de informação diária, não é? Portanto, isto é interessante porque, que eu saiba, não há mais nenhuma cidade do país onde haja 4 diários, como é o caso de Coimbra atual. 2 na forma tradicional, papel, mas que também estão na internet, também estão em versão digital, e 2 que já nasceram sobre a influência da nova tecnologia. E, portanto, esta informação muito concentrada geograficamente e muito concentrada nas temáticas que são abordadas, não interessam boa parte dos cidadãos deste país. É evidente que a informação em Portugal, a informação dita de caráter nacional, é terrivelmente influenciada e instrumentalizada pelo meio político. Sempre foi, mas é culpa dos jornalistas que aceitam ser instrumentalizados. E porquê é que eles aceitam? Porque é uma informação fácil. No que diz respeito à economia, é evidente que os média locais, regionais em Portugal, são médias que têm poucos jornalistas. Portanto, são redações que vivem muito na dependência do bem-querer dos meios políticos, da municipalidade, da junta de freguesia, mas que vivem, sobretudo, muito na dependência dos meios económicos locais. É evidente que se em Portugal houvesse diários, o que seria totalmente normal, que tivessem 200, 300 mil exemplares de vendas, de tiragem, e aquilo em que em português se diz a circulação, que nas outras línguas latinas se diz difusão, é evidente que a capacidade de resistência seria maior do que os jornais que têm as vendas que têm. Há jornais diários em Portugal que no distrito de Castelo Branco, no distrito da Guarda, portanto, da chamada Beira Interior, vendem 15 exemplares. Na medida em que vivemos num mundo cada vez mais inundado por todo o tipo de informações, vindo das fontes mais diversas. Agora, o jornalismo tem que ser repensado na medida em que houve uma multiplicação dos média, escritos, ouvidos, falados e televisivos, de imagem. Isso o que isso significa?
que não só veio trazer outro tipo de fontes de informação, mas que revolucionou a própria maneira como se trabalhava num jornal, numa rádio e numa televisão. Portanto, o jornalismo será mais necessário do que nunca. Quanto aos jovens, é evidente que o que tem que se fazer é motivar também pelo tipo de artigos, pelo tipo de conteúdos e a maneira como são abordados, serem de natureza que, de facto, a juventude, os jovens possam voltar-se para esse jornal, para essa rádio, para essa televisão e não apenas para aquelas coisas que as atrai hoje fundamentalmente, que são precisamente as redes sociais, que é fundamentalmente, portanto, a internet. Obrigado pela vossa companhia nesta edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Marcamos encontro na próxima semana e até lá já sabem, podem acompanhar os nossos programas na RTP Play ou nos canais da ESEC TV. Tenham uma ótima semana.